Bom, vamos ver se agora vai. Não sei se é a minha aqui. Como eu disse anteriormente, devo estar concorrendo com a live de algum sertanejo. Tá um pouquinho difícil hoje da gente conseguir a conexão, mas vamos continuar tentando. Se ficar muito difícil, a gente vai partir lá pro Facebook, mas vamos tentar por enquanto por aqui. Vamos lá. Opa, Opa, voltamos aí. Se caso ficar com dificuldade aqui no Instagram, a gente vai pro Facebook, tá bom? Não tem problema não. sim. Você falou que está concorrendo aí com sertanejos, né? Vamos ser o É, sertanejo de Deus aqui. nossa, não para, né? Não para. Agora deu uma diminuída um pouquinho, mas nossa, tava terrível o negócio, tá? E sábado também esse horário é bem o É, fluxo, né? é um horário bem complicado, assim, em termos de porque todo mundo tá usando mesmo. Mas antes de começar, vamos dar um tempinho aí para ver se mais gente volta, porque como caiu, voltou, né? O, Tinha o, algumas pessoas o, aqui. o celular, ele tem que ficar em pé ou pode ficar deitado? Não, pode ficar assim, pode ficar deitado, não tem problema não. Não, ele tá em pé, no Ah, caso. tá em pé? Ah, Eu ia deitado colocar então. deitado e parece que. Ah, não, se você quiser botar deitado, aí a gente faz um teste. Deixa eu ver como é que fica. Eu nunca fiz um teste com ele deitado. Espera Vamos ver aí, se funciona. tem uma base aqui, Aham, só um pouquinho. tudo bem. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí também. Aí eu fiquei na vertical É, e você não. é. É melhor deixar Não em pé tem. mesmo, né? É melhor, é melhor. Esse aplicativo de. É porque eu acho que como ele divide a tela, né? Essa tela de smartphone é boa, mas qualquer toquezinho. Tá me ouvindo bem? Tô vendo muito bem. Tá ótimo pra mim. Você consegue aí ouvir legal? A Tô. transmissão também tá boa pra você? Tá boa. Eu acho que eu tô escuro aí, não tá não? Não, eu aqui tô enxergando bem. Tá bem, então. Deixa eu ver aqui. Ah, tá legal, tá legal. Então, Gilson, antes da gente começar no assunto, me diz aí como que tá a Brasília, né? Você mora aí em Brasília, como que está a situação aí? Moro aqui em Brasília, rapaz. E por isso, aí o pessoal me Aham. cobra com. Fala lá com o presidente. Não tem, não tem esse poder todo, não. Tá tudo Não. fechado aí mesmo? Aqui só os essenciais, né? Como sempre. Aham, O Bolsonaro baixou aquela medida provisória lá de incluir academias, né? aham. Academias e salão, né? De beleza. Ah, Mas salão de beleza. o Precisam governador cortar meu aqui, cabelo. Fala isso. o governador aqui, o Ibanez, não quer, Não? não. Agora, assim, ó, o que adianta uma medida provisória presidencial se governador pode não. Quer dizer, governador pode não obedecer, né? Mas o cidadão não. Aham. Você sabe É bem. que, você sabe que uma medida inconstitucional, o cidadão tem até por obrigação não obedecer. Olha. Sabia disso? Não. Eu tô acompanhando, sim. Sei que é importante ter o cidadão. O chamado de algumas pessoas são para realmente não obedecer, porque senão vira bagunça, né? Mas eu não sabia que teria essa legitimidade para o cidadão, porque o Sim. que vem acaba que o pessoal fica muito acuado, né? Porque o brasileiro médio, ele não sabe muito dos seus direitos, né? É. E ele é um ser muito medroso do governo, né? O Brasil tem muito medo da autoridade, né?
aquela É, coisa de eu acho que autoridade. são sequelas, né, da nossa cultura aí, né, pelo visto. Tanto é que nos Estados Unidos, como aconteceu agora uma dona de salão lá, não sei se você viu, ela, ela cumpriu os 30 dias, né, do decreto lá do estado dela, acho que foi no Texas, não lembro bem. Ah, eu vi, sim. Mas Mas fala. aí, após os 30 dias, ela falou que não ia continuar fechada, porque ela precisava alimentar a família, alimentar os filhos, e ela abriu, mandaram a polícia ir lá, Olha. levaram ela para a delegacia e tentaram fazer um acordo lá com ela, de ela pagar uma multa. Não, não vou pagar a multa se quiser me prender. Você vê, eles entendem o direito deles lá até as últimas consequências. Olha. Prenderam a mulher e isso chegou aos ouvidos do governador, ele viu a bobeira que fez, né? Aí ela com isso conseguiu que ele revogasse o decreto dele Caramba. e a mulher, apesar que hoje, e ela ficou famosa lá nos Estados Unidos, porque o cidadão lá, ele entende, né? Sim. Quando um outro cidadão descumpre uma ordem que é flagrantemente abusiva e incondicional, eles aplaudem. Aqui no Brasil, não, o cara, É. o outro cidadão ainda vai atrás para ajudar a prender o cara, entendeu? Eu acho que sua É filha desse tá jeito. aí no chat. Quem? Acabou de. Sua filha. Oi, Ela Natália. mandou aí. Então, e isso é engraçado porque há 2 semanas, uma semana, eu fiz uma live com um amigo meu que mora lá nos Estados Unidos e ele falava justamente isso, que lá a lei funciona, né? A punição é mais severa até para poder não só educar, mas para que seja feita a lei, porque senão, como que o cidadão, toda vez que se der, aqui no Brasil a gente é acostumado com jeitinho, né? E se toda vez a gente ficar dando jeitinho, a chance da gente não criar um respeito e pelos próprios cidadãos de bem é difícil, né? Não vai para frente, não. É. Aqui a gente tem que ter um longo processo ainda, porque, por exemplo, na minha infância, eu ainda peguei no currículo escolar Uhum. matérias como moral e cívica, né? Essas coisas todas. Isso aí tudo foi tirado. Isso para mim Depois que veio a é muito doido. abertura, né? Depois que veio a abertura, as eleições diretas e tudo, isso tudo foi tirado do currículo. E naquela época tinha, mas não era ainda aprofundado como deveria ser, mas já Uhum. tinha alguma importância. Mas eu creio que educação financeira deveria ser desde do ensino fundamental, Sim, né? sim, Matemática financeira, moral e cívica, direito constitucional, sim, que é importantíssimo sim. para fabricar um cidadão, né? Deveria ser desde o ensino fundamental, É verdade. pelo menos conceitos básicos de direito constitucional, né? Alguma coisa, porque o cidadão médio brasileiro, nem a gente que já tem uma certa idade sabe É. todos os direitos, porque não fomos trabalhados nisso. Imagina um adolescente hoje que Não, e vou te dizer mais, não só os direitos, mas como os deveres também. Que a gente também é acostumado a, por exemplo, eu trabalho com RH, né? Com recursos humanos. E eu sou mais ligado à área. Hoje não, hoje eu estou fora dessa área, que é a legislação trabalhista, mas é, a CLT é muito direito. E aí, assim, aí é fácil, porque quanto mais direito se tem, mais o pessoal fica acomodado e não procura sair, né, para tentar melhorar. E aí a gente cria uma sociedade muito fechada e que só acha que tem direitos, mas que esquece dos deveres também, né? Que é dever nosso também lutar pelo nosso país, é, é, trabalhar defendeu para o bem. defendeu o nosso território, né? Digamos assim. Exato. Não, e trabalhar para o bem em cidadania. A gente, como você disse, a gente não tem mais aula de cidadania nas escolas. Então,
os conceitos são muito invertidos. As pessoas não sabem mais o que é cidadania. E aí não sabe que a cidadania é uma forma de ajudar a ter deveres, né? A dizer quais são os seus deveres também. Para o Enfim. adolescente médio atual, participar de aglomerações de um partido político, sair Sim. da rua, cortar uma faixa, isso aí é um dos pontos pequenos, mínimos, de exercer uma cidadania. Ela é muito além do que isso, muito acima do que isso. É entender a formação básica de governo do seu país, né? A tripartição de poderes, as atribuições de cada um, né? Passa, né? Porque sem isso, as atribuições de cada poder, os limites de cada poder, não precisa ser aprofundado, mas você tem que ter uma noção básica, né? Sim. Aonde você deve recorrer, né? A qual deputado você deve procurar para dar uma ideia de um projeto de lei, entendeu? Então, a maioria das pessoas não sabe os caminhos a que recorrer, entendeu? Ela vai por um partido que geralmente tem um líder paternalista, né? Salvador da pátria. Aqui no Brasil tudo é remendo, né? É o salvador da hora, entendeu? Não tem uma consciência. Eu estava conversando com um rapaz anteontem na internet. Eu postei algo sobre como que se dá a prática política na Suécia. E aí o cara falou, mas qual que é o regime de governo na Suécia? Aí eu falei alguma coisa lá para ele, mas assim, poxa, preguiça de pesquisar, né? Você tem o mundo, a biblioteca hoje na sua mão. Aí a pessoa ainda quer a coisa, vai, coloca lá no Google, lá você acha, tá entendendo? Exatamente. E aí a pessoa, ao invés de olhar a cultura que durante décadas eles trabalharam para alcançar, aí ele quer saber o partido, o sistema de governo para ele é qual o partido que está no poder agora. Sim. Por acaso lá está agora democratas, né? A social-democracia, né? Então, mas eles não têm uma cultura política sendo exercida agora por causa da social-democracia. É por causa de quase 100 anos de história que eles vêm lutando para ser o que eles são já, é uma cultura já imposta. Por exemplo, Não, deputado lá é um servidor público, ele pega metrô, não tem motorista, não tem assessor, não tem nada. Exatamente. Então, eles evoluíram muito nessa questão. Aí a pessoa quer saber qual é o partido que está no poder. Então, não é questão qual é a ideologia, o partido está no poder agora. É o que eles já conquistaram de cultural, que já está sólido no meio deles. Então, quer entre um de direita, quer entre um de esquerda, quer entre um tradicional, um democrata, ele já tem uma cultura formada. E para tirar aquilo ali, é muito difícil. O cara tem que ficar 30 anos no poder, entendeu? Mas não, e isso que você está falando, por exemplo, é exatamente o que acontece, porque muitos vão olhar, por exemplo, como você falou, vou olhar o partido que está lá. Aí tem um partido de esquerda, por exemplo. Então o país ele é um país de esquerda. Ele é um país e é muito bom viver na Suécia porque é um país de esquerda. Não. Não tem essa. É um país, por exemplo, não é porque ele tem um poder de esquerda que ele não é um país, ele é liberal em sua construção filosófica e cultural. Então, assim, é outro processo, entendeu? e econômico. Ele ser de esquerda ou direita não quer dizer que a economia dele não seja aberta. E aí eles querem dizer que apropriar-se disso para dizer que, não, olha só, nós queremos dizer que os países do norte lá da Europa são todos de esquerda e funcionam, e é assim que tem que ser no Brasil, e não é por aí, né?
porque não tem nada a ver a parte cultural com quem está no poder. Exatamente. Como a França, né? Desde a Sim, Revolução Francesa já passou vários ideologias, né? Pelo poder, né? exatamente. E eles têm uma cultura de sexo já, né? Sim. Às vezes uma ou outra ideologia que no poder destrói um pouco alguma coisa. é, é, é o normal, né, acontecer. E nos Estados Unidos agora tá uma guerra lá também, né, com a questão do Obama e o Trump. Enfim, mas é aquilo, você vive num país, independente do partido, ou se é de esquerda ou de direita, você vive num país que culturalmente ele tem com suas bases muito claras com relação à liberdade, com relação à economia. E aqui a gente ainda está muito atrasado com relação a isso. A gente ainda está muito correndo atrás de anos para reconstruir isso aí. Ah, aqui no Brasil, muitas vezes a gente está andando para trás, né? Porque há quantas eleições está polarizado o negócio, né? Uhum, Disputa de direita e esquerda. E os pontos, os objetivos principais, as questões principais da nação, cada vez mais deixando de lado, né? é Que verdade. é a formação educacional do povo, né? A saúde sempre volta na mesma tecla, né? E no século XXI a gente está com a saúde desse jeito que está aí. Aqui tem primeiro e tem último mundo, né? Aqui tem hospitais de excelência, mas sempre particulares, e o setor público cada vez mais à míngua. Exatamente. Porque É, o povo tem aprendido, né? Algumas coisas têm até mudado. Hoje já tem colarinho branco já preto, é uma coisa é, estável, apesar que depois soltam, né? exatamente. Já tem gente condenada, já tem. Vai aos trancos e barrancos, né? Essa mudança. E no âmbito religioso, por exemplo, está cada vez mais polarizado. As pessoas estão cada vez mais se distanciando, famílias brigando por causa de ideologia política, e, e aí você observa um jogo de Fla-Flu, o Palmeiras e Corinthians, né? São Paulo, acho que é Palmeiras e Corinthians, né? Os rivais maiores. Então fica parecendo os que são da direita, que são da esquerda, e a verdade no meio disso tudo, né? E aí como você estava falando outro dia, as pessoas às vezes estão seguindo, os cristãos estão seguindo mais ideologia política do que o evangelho. E aí, meu amigo, é família separando, é família brigando por causa de uma ideologia política. Estão deixando. Pá, vamos ver se volta aqui, se eu tô. Deixa eu ver se é. Opa, acho que eu te ouço. Opa, voltou. 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 Então, é, e aí são famílias separando, é gente. Pá, deixa eu ver aqui. Só um momentinho, pessoal.
Opa, caiu aqui. Espera aí que daqui a pouquinho ele já vai voltar. Deixa eu ver aqui. Quantas pessoas estão aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Como que tá legal a conexão para vocês? Estão aí? Como é que tá a conexão aí? Espera aí que a conexão caiu. É isso aí, pessoal. É assim mesmo. A gente está concorrendo aí com muita gente ao mesmo tempo e é normal que aconteça, sem problema nenhum. Só peço para você continuar com a gente aí. Opa, voltamos. O negócio hoje tem que Então, ser. os sertanejos estão entrando aí feroz. Não, cai, cai. Ou é o Instagram que tá com algum problema aí, né? Não sei, né? Às vezes acontecem algumas coisas estranhas. Pois é. Mas só Sertanejos aí. Oi? São sertanejos aí, as lives. É verdade. Mas vamos lá, deixa eu puxar para o início do assunto, eu vou até voltar nesse assunto com você. Eu só quero te apresentar, né? Já estamos 20 minutos de live, eu não te apresentei, então eu quero deixar registrado pelo menos a apresentação sua aqui, né? Pessoal, então a gente está aqui com o convidado hoje que é o Gilson. Não sei se você gosta de ser chamado de Gilson ou de G de Araújo. Mas só pode conhece de G, rapaz. G, então é isso aí. É o G de Araújo Lima. Seguem ele no Facebook. Ele é escritor, tá? Escritor, articulista, escreve artigos. Tem uma página no Facebook. Eu até quero ouvir dele um pouquinho sobre isso. Acho que você poderia conversar com a gente, Gilson, sobre a sua página lá. E depois a gente até volta nesse papo do papel da igreja, que eu quero saber como que você está interpretando isso aí. Mas me conta um pouquinho do seu projeto, até para o pessoal conhecer, né, a sua página lá, Caminho de Dentro, né? O Caminho de Dentro. É o caminho de dentro. E fala um pouquinho desse trabalho, como é que surgiu, e também um pouquinho da sua paixão pela escrita, né? Pela leitura, pela literatura, porque está sendo um pouco difícil isso nos dias de hoje. A gente lê muito, falam que leem muito hoje ainda, mas lê muito fora de foco. Então, quero saber um pouquinho de você, se você concorda, se as pessoas estão lendo e que se não estão lendo nada, ou se estão lendo, mas estão fora de foco. Como que você percebe, já que você trabalha muito escrevendo na internet e também recebe muitos comentários nos teus textos? Amigo, leitura é igual ao amor, né? Não é questão se tem amor ou não tem amor, mas aquilo que você ama. Então, ler, eu acho que hoje em dia até as pessoas têm lido mais, pela questão de digitar nas redes sociais e tudo, você acaba tendo que ler também, né? Mas a Certo. questão é como você lê, o que você lê, né? O que te preenche a alma, né? Então não é questão só de ler em quantidade, coisa toda. Quando você vai se aproximando da leitura, vai tendo prática, vai tendo intimidade com a leitura, naturalmente, você vai conseguindo absorver e filtrar aquilo que vai te interessar, aquilo que vai te trazer, vai te somar alguma coisa, né? Você falou aí de projeto, não foi um projeto, né? Que eu sentei, vou maquinar um negócio aqui, vou projetar uma coisa aqui, meço aqui, né? Todas as ferramentas que a gente aprende eu estudei administração em comércio exterior, né? Então, tinha negócio de recursos de marketing, recursos humanos, aquela coisa toda. Então, esse ferramental todo.
Mas eu não Sim. sentei assim um dia, olha, eu tô querendo escrever. Eu nem lembrava, mas eu gostava de escrever na minha adolescência, né? Escrevi alguma coisa assim. Depois passou. E eu fiquei mais no trabalho, né? E na igreja, por exemplo, lidando com as pessoas, né? Conversando com as pessoas. Mas até que há exatos 8 anos atrás, em abril de 2012, eu tive um sonho, né? Olha. E aí esse sonho veio com algumas coisas e eu fiquei assim, mas não dei muita bola. Passou umas 3 semanas, esse sonho veio de novo, o mesmo sonho com mais informações. E aí deu um impacto assim, mas o que é isso, né? É, esqueci. Passou mais um mês, esse sonho veio de novo. Aí eu falei assim, parei, caramba, alguma coisa, parece que eu tenho que fazer alguma coisa, escrever no virtual. E aí, depois eu entendi que teria que ser pelo Facebook, né? E, como eu digo sempre, eu nunca gostei de rede social. Eu sou o anti-marketing da rede social. Então, eu só conversava com as pessoas, era anos e anos, né? Aconselhando pessoalmente, iam na minha casa, ou ia na casa delas, ou por telefone. E eu tinha e-mail, né? Era a única coisa que eu tinha. E, e aí eu tinha que entrar nesse tal negócio de Facebook. E, e Facebook, para mim, rapaz, eu lembro da época do Orkut, que eu nem cheguei a ter. Facebook, Orkut, para mim, era significava aquelas pessoas que saía com um cachorrinho, postavam um vídeo lá com um cachorrinho, postavam uma comida, É. nada contra. Mas, tipo assim, eu lembro da minha mãe, que a gente sai às vezes de noite assim, aí tem alguém andando com um cachorrinho na rua, aí minha mãe fala assim, eu não nasci para esse negócio, descer 10 horas da noite com um cachorrinho. Mas, assim, cada um no seu quadrado, né? Mas, e aí eu tinha que entrar nesse troço, não conhecia nada desse negócio de Facebook. E aí, para mim, era um painel de avião, o negócio, né? E eu totalmente leigo. Deve ter ficado assustado, né? É, pô, mas e eu falei, por que que eu vou escrever aqui, né? Eu não tinha ideia, não tinha projeto, né? Se for colocar o coaching hoje, né? Pô, eu sou o anteprojeto, não tem projeto nenhum, né? Eu só sei que eu tinha que entrar lá e eu pensava assim, rapaz, mas será? Os próprios amigos de trabalho, de igreja, eu falei, caramba, será que eles vão me aceitar aqui, né? Então, para mim, era um campo assim, totalmente desconhecido. E Certo. aí, postei lá, até hoje, rapaz, eu acho que não passou, depois de 8 anos, eu acho que não passou de 50 pedidos de amizade que eu lancei, pra você ter uma ideia. Caramba. E E ele aí, cresceu organicamente, né? aí nas 2, 3 primeiras semanas, aí eu só compartilhava umas coisas lá que eu via dos outros e tal. Até que um belo dia eu estava dirigindo e me veio uma voz, né, falando assim, os místicos aí, né, eu não vi uma voz audível, né, mas assim, falou fortemente comigo, escreva tal coisa. E era uma e eu tive que ir para o acostamento, parei o carro, digitei uma linha. Ah, Rapaz, não é brincadeira não, não deu 10 segundos, uma pessoa. E isso na época não tinha 30 pessoas, eu acho, no Facebook. Aí uma pessoa escreveu assim: eu precisava ler isso nesse exato momento. olha.
E a pessoa estava pensando em suicídio. Caramba. E aí, o que aconteceu? Nos 2 próximos anos, eu eu construía casas, né, para vender, e eu ia para uma cidade aqui, era 30 quilômetros mais ou menos, de viagem, e no caminho, que eu levava 20 minutos, 25 minutos, passei a levar 40, 50, porque toda hora tinha que parar o carro no acostamento para escrever, abrir o Facebook e escrever. Falei, caramba, e a minha viagem dobrou de tempo, né? E aí as coisas foram acontecendo, foi que o pessoal foi descobrindo em outros estados, me pedindo amizade, aquela coisa toda. E eu nunca falei que eu aconselhava, né? E as pessoas começaram a se identificar com os textos e algumas já falavam assim, nossa, eu estou te acompanhando aqui há 7 meses. A pessoa nunca apareceu, nunca curtiu nada, estou te acompanhando aqui há uns 7 meses e você tem mudado muito a minha vida. Eu falei, caramba. Você vê o peso da responsabilidade que é, né, você. Quer dizer, e é uma coisa que me coloquei, me dispus, né, a fazer, e as inspirações vinham, né, e aí a pessoa vinha no inbox e, assim, do nada, começava a contar a vida dela. Nem me conhecia direito, né, começava a contar a vida dela, parecia que eu era um amigo íntimo, e aí, o que você acha disso? Ora comigo e me dá um conselho. Então, quer dizer, isso aconteceu comigo desde os 18 anos de idade. As pessoas vinham a mim pedir conselho, alguma coisa assim. Só que se intensificou, né, de uma forma que eu nunca previ, nunca imaginei, nunca projetei, né, de uma forma virtual. E aí, nesse ínterim desses anos, em igrejas que eu estava, eu participei de uma igreja 12 anos, e nesses 12 anos, uma igreja conhecida e famosa, todo ano eu ia ser que ia ser consagrado a pastor. E todo ano eu falava, não quero, levava banho-maria, né? E eu nunca aceitei. O primeiro motivo é que eu não concordava com títulos, eu nunca concordei com títulos. Cargos humanos, né, na igreja. Sim. Porque a igreja, para mim, ela é um modelo diferente do mundo. É um modelo novo que Jesus trouxe, né? Também não critico quem toma títulos para si, aquela coisa, cada um dá conta de si. Sim. Mas o importante que eu sempre fiz é a função. Então, de forma que eu fiquei 12 anos nessa igreja, e eu fiz até tarefas de bispo, digamos assim. Olha. Mas consegui com jeitinho, nunca briguei com ninguém, consegui ir levando em banho-maria e tudo lá. Viajei sem nunca ter título nenhum, nem de diácono, nem de pastor, nem de nada. Mas hoje eu seria lá, hoje já tem até pai apóstolo, né, nesses lugares. Mas o que eu entendi com isso, quando eu comecei, um tempo depois que eu comecei a fazer esse trabalho na internet, pelo Facebook, que não era só uma opinião que eu tinha sobre essas coisas. Tinha a ver com um propósito que eu fui entendendo depois, um propósito de Deus comigo. E não era só uma coisa que eu queria. Eu fui entendendo o seguinte, que tem muita gente, tem vários apriscos, né? Jesus fala que tem vários apriscos. Tem muita gente que, por motivo ou outro, não procura pastor, não procura padre, não procura psicólogo. Então,
tem de todo tipo aí. Uhum. E Deus tem as suas redes, né, de pescaria. Então, essas pessoas se sentiam próximas de mim. Tanto é que tinha gente que me procurava para amizade e onde que você atende? Pensando que eu era psicólogo, né? Olha, Onde que você é pastor? Onde que você é padre? E isso achava uma por glória, quê? porque como eu nunca gostei não quis carregar título, eu queria levar o evangelho, e não um título, não o meu nome. Tanto é que o meu perfil lá é uns pés no chão. Você até Olha. perguntou qual o nome que você quer que eu coloque lá. Rapaz, se você colocar lá os pés andando no chão, para mim tá de bom. Então, porque o meu intuito sempre é levar uma mensagem. Uhum. Não é, frisando, não sou contra. Cada um tem o seu chamado, né? Então, eu sempre quis levar uma mensagem. Aquela tal coisa, não importa que ele cresça, que eu diminua. Então, o problema para mim era a mensagem, era alcançar pessoas, né? Então, eu E aí, continuei. como que surgiu o caminho de dentro? Porque você Aí o caminho de entrou no dentro, Face, sim, e isso aí foi em quanto tempo 2000. depois? Eu entrei em julho de 2012. Em julho, agora Uhum. vai fazer 8 anos. Olha. Então, tem mais ou menos uns 5 anos, 5 a 6 anos, que eu abri essa página pública. Aí um belo dia eu acordei com essa coisa na cabeça, o caminho de dentro. Olha. Também não projetei. Aí, quando eu abri lá, depois que eu abri, eu tive a intenção de transformar a minha pessoal, que não é particular, é pública também, fazer uma transição para lá, ter só essa página lá. Mas eu não consegui, porque foi até bom, porque nessas aqui eu falo até uma coisa de política, de vez em quando, tal, algumas coisas mais. Lá eu só coloco coisas que eu sei que vão edificar pessoas, né? Então, Sim. e lá sempre com uma imagem, que tem a ver com texto, né? E pessoas de vários lugares do Brasil começaram a seguir, e Eu por vi que volta até de da África, né? Até da África, por é volta de isso? 5 anos atrás, a Adriana, minha esposa, e deu uma ideia. Por que você me impulsiona para outros lugares? E é engraçado Uhum. que Deus vinha falando comigo. Aí você Olha. não ouve, você, né, vai deixando passar. E aí ele manda outro para reforçar aquilo ali. E eu uso essa tática, eu já passei a usar essa tática com Deus há muito tempo. Assim, não, Deus fala, mas às vezes eu não sei se é Deus que está falando mesmo, né? E aí, É bem assim. e aí, e toda vez, por enquanto, Deus ainda me atende assim, né? Aí, se for de Deus mesmo, ele vai confirmar. Aí passa um tempo, aí eu até esqueci daquilo. Aí uma pessoa, uma outra pessoa fala daqui. Aí eu falei, nossa, quando o negócio está começando a ser muito falado, é porque Deus É. tá lá apertando a orelha, né? E aí passou um tempo, aí eu comecei, né? A mandar para alguns lugares. Rapaz, aí ela teve um crescimento assim exponencial de 6 anos para cá. Ela não era nem a metade da minha página pessoal que tinha ido para lá, né? Uhum. E hoje ela tem quase 50 mil seguidores. Caramba, cara. Eu Que não sou, absurdo. não sou uma pessoa que dirigiu uma igreja grande, que teve um programa no rádio, apesar que quiseram me dar, né? Na igreja um programa na televisão. Mas não é isso, que não estava com paz, né? E, Aham. e aí, hoje a maior parte dos seguidores dela são pessoas da África, né? Angola, Nigéria, Gabão, vários países lá, né? E Itália, Muito legal. França, Espanha, Portugal, né? Caramba. E tem gente lá na Nigéria
Aí me Uhum. chamaram para fazer música, aí fizeram uma música lá, Brasil, Nigéria. Depois eu te mando o link lá. O cara fez até Uhum. uma música lá bacana. E aí tem uns lá que estão fazendo umas compilações dos escritos meus para colocar em livro, né? Bacana. Então, e esse pessoal da. Você tem ideia de quantos textos você já escreveu nesse Ah, tempo? rapaz, teve uma vez, mas isso já tem uns 4 anos, 3 para 4 anos. Eu descobri que tinha alguém me pediu uns resumos, né, Aham. dos escritos que eu tinha feito. Aí me informaram que o Facebook mandava um resumo para você, né, de tudo que Uhum. você já postou. Aí eu pedi por e-mail na época, eles me mandaram. Na época tinha mais de 5.000 textos Caraca. entre, Nossa. porque todos os dias, nesse período, não tem um dia que eu não escrevo uma coisa. Eu paro lá e escrevo. Uhum. Paro não, às vezes não é nem parando, às vezes é andando mesmo, né? Aí vem uma coisa, eu escrevo, teve uma vez, uns 2 anos atrás, que, eu não sei se foi da Itália ou Portugal, não lembro agora, aí uma pessoa me chamou em inbox lá, olha, eu vou ter um aniversário do meu pai, e eu gostaria que você fizesse um poema para ele, né? Um texto, um artigo, qualquer que seja. Porque eu não sei que quando eu vou escrever, se vai sair um poema, se vai sair um artigo. Dificilmente eu sei. Olha só. Aí, não sei. Se Você, você me você pedir, ó, escreve, você escreve o que vem mesmo, assim, não é sim, nenhuma sim, técnica nada não. apurado, não, né? Se você me Que pedir é agora um no dom, né? Facebook, É um dom. se você me pedir um texto aqui, ó, escreve sobre tal assunto, olha, meu amigo, se Deus me inspirar, eu escrevo. Por prática, né, de todo dia escrever, pode ser que eu vou escrever uma coisa, com certeza, fazer uma Uhum. redação. Mas dificilmente você vai ver ali a digital do G de Araújo Lima. Mas aí aí os místicos vão dizer que o cara escreve por sessão espírita, né? Não, Mas aí você não tem vontade de. Você já escreveu algum livro? Ou não tem vontade de. Ou não tem uma vontade de traduzir isso para livro? cara, tem uns 6 anos, Escritos? tem uns 6 anos que me cobram isso. 3, 4 editoras já me Sim. procuraram, me cobram isso. Eu faço, olha, eu não faço nada por demanda. Eu não faço nada por demanda. Dia que Sim. Deus quiser, for da vontade dele e ele abrir o caminho para isso. Voltou, voltou. Porque Ou alguém, de repente, olha só, de repente, alguém que possa estar vendo aqui, ou vá ver, de repente, até mesmo do caminho de dentro, ou até mesmo que te acompanha na sua página, consiga, de repente, conversar com você para, de repente, botar esse um projeto para frente, porque assim, não precisa ser você fazer. Pode ser que alguém se interesse em pegar essa produção e selecionar, te passar um filtro, né? Você passa lá, dá o ok e lançar, porque não é pela questão de dinheiro, não é pela questão nem profissional, mas é por uma questão de projeto, de vida, assim, de querer dar graça mesmo, que você tem essa habilidade, você tem esse dom e tem coisas riquíssimas que, como você disse, pode atingir pessoas que estão precisando ler aquilo naquele momento. sim. Isso, aí eu sempre respondo que, não, o dia que for o tempo será, né? Então, Sim, eu acho que tudo tem um processo de maturação, né? Tem sim. um tempo para aquilo ali, né? Então, eu sempre nesse período, eu tive no meu foco o seguinte: para mim só pode ser um milagre, né? Porque é um desconhecido. Eu só era conhecido no meu meio ali e muito mal. Então, um desconhecido, de repente começar a escrever umas linhas no Facebook, na internet, né? Uhum. Começar a ter essa abrangência assim, é milagre de Deus, cara. Deus pega uma. Aí quem estava falando da semente aí, né?
o poder da semente, é uma sementinha que tu lança ali, né? E o resto é com Deus, meu amigo. Porque o problema nosso, não só, às vezes, na cristandade, na religiosidade, mas também na vida profissional, na empresa, é você achar que você é o último bolacha do biscoito, né? Ou então você achar que você, do pacote, né? Ou você achar que o pacote é a vida, é Deus. Entendeu? Então, mas você não é a última bolacha do pacote, né? E nem o pacote é inexistente na tua vida. Só que a gente tende a andar um extremo ou outro. É tipo assim, não existe vida, não existe pacote para mim. Não existe pacote para mim nessa empresa, não existe... Você está entendendo? O pacote é formado por milhões, bilhões de bolachas. E todas as bolachas, uma precisa da outra. Então, eu costumo dizer assim para as pessoas, até você viu numa live anteontem, né, que eu fiz, que, cara, o chefe da tua empresa, ele não fará o papel que cabe a você, o seu chefe na tua empresa. O dono da empresa, ele não fará o que cabe a você. Né? E nem você sendo chefe ou você sendo dono da empresa, você vai poder fazer tudo o que cabe só com outros assessores. Então, quando uma empresa, ou você na sua vida, pensa de forma holística, né? Eu não estou falando isso aqui porque isso é fácil, tu vai pegar isso da noite para o dia. Isso é uma caminhada, é batendo a cabeça, é tropeçando, né? Que você vai entender que é parte de uma engrenagem, de um todo, né? Então, existe o espírito da organização, existe o espírito daquela organização. Então, quando você entra e entende o espírito, o ambiente daquela organização, você começa a poder caminhar naquela organização. Agora, se você encara ela como um inimigo ou como um algo que você tem que lutar contra, aí as coisas vão ficando mais difíceis, né? Então, na vida religiosa, na vida eclesiástica, acho que é a mesma coisa, né? Quando você vê o outro como um adversário, como um inimigo, você vai gastar todas as suas energias para conviver com aquilo. Agora, não necessariamente ele é o teu inimigo. Se ele te faz teu inimigo, é outra questão. Mas se você enxerga como adversário, como inimigo, vocês não vão conseguir trabalhar em conjunto. Não é? Então, existe um espírito da organização, o modus operandi daquela organização. Existe um espírito daquela comunidade religiosa, né? Um modus vivendi ali daquela comunidade religiosa. Então, você é parte de um todo, de uma engrenagem. Então, na igreja, a igreja, ela é de Cristo. Ela não é a minha igreja, né? Eu faço parte de uma família. Então, ela é de Cristo. E Cristo que alimenta ela como um todo. Então, quando a pessoa imagina assim, eu que sou o pastor aqui, eu que vou trazer o alimento aqui para essa igreja. Não, você não é nada, rapaz, você é apenas um instrumento na mão de Deus. E se colocar, né, na mão dele. Então, na questão aí de escrever livro ou não escrever livro, isso aí para mim, eu falei assim, eu fiquei com vontade, tive um sentimento de abrir essa página aqui, abrir e... Senhor, se tu queres, tu é que toma conta, né? Eu só estou aqui. O Senhor me dá a ordem e eu tento cumprir.
Tento cumprir, né? Porque somos servos inúteis, como diz lá, né? Então, E aqui, e deixa eu te perguntar, o nome da página lá é O Caminho de Dentro, né? Então, sim, quando para o pessoal procurar lá, ou vai no Caminho de Dentro, ou vai na sua página pessoal, G de Araújo Lima, né? isso. Que é Tá, pública também, né? Não, sei, sei. como eu sei de todo mundo. Não E quero, aí, me não diz, sei de onde vem, para onde vai, qual é a cor, qual é a bandeira ideológica. não, e aí me diz um pouquinho, se você puder também trazer, a gente está com 50 minutos já de live, e aí temos 10 minutos aí. Você consegue falar um pouquinho sobre a questão, eu sei que vai ficar um tempo curto, mas dessa situação de religiosidade versus espiritualidade, e também você colocou um texto hoje falando da alma humana, né? Da questão da alma humana. Você tem como resumir um pouquinho como que funciona isso e dar uma palavra nesse sentido? A tônica, né, do que eu escrevo, do que eu prego, Uhum, é a espiritualidade comparada com religiosidade. uhum, Religiosidade é aquilo tudo que nós fazemos para tentar nos sentirmos perdoados, digamos assim, aceitos por Deus, né? Espiritualidade é aquilo que só Deus pode fazer em nós. Então, tudo já está consumado, como Jesus disse na cruz. Eu uhum, apenas agora tenho que seguir. Ele fala, vem e segue-me. Ele está abrindo, ele está no caminho, na frente do caminho. E uhum. aí eu digo que a religiosidade, ela é um auto-engano. Ela parece, é a tal coisa que parece, mas não é. Engana, entendeu? Então você acha que está num bom caminho, no caminho correto, certo, mas não está. Você está fazendo barganhas com Deus. E eu uso dois personagens bíblicos para Uhum. exemplificar isso, que é Caim e Abel. Então, Caim e Abel, os dois habitam em nós. São tipos de ambientes, situações que nos habitam. Então, o teu Abel quer se entregar, quer agradecer, quer viver agradecendo a Deus, amando a Deus. E o seu Caim, não, mas você não é digno, você tem que fazer isso, você tem que subir a escada ali de joelho, para falar os mínimos, né, o básico. E isso vai das coisas básicas até as coisas bem, bem complexas, né, Uhum. da psique humana. Então, você sempre, pelo seu Caim, né, o seu homem caído, separado de Deus, você sempre está em débito com Deus, sempre está em falta. E você sempre acha que tem que fazer algo para ter a atenção de Deus. Entendeu? Então você vive num conflito. Não são as religiões lá fora. Elas são apenas manifestações daquilo que vão dentro das pessoas. Mas o religioso médio, ele acha que tem que todo mês participar de uma ceia, senão o mês dele não vai ser abençoado, senão Deus não vai abençoar. Então que Deus é esse? É um Deus de barganha? É um Deus que, se você não fizer nada, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Está entendendo? Então, por isso que o cristão médio não consegue confiar em Deus. Ele sabe que Deus existe, ele crê em Deus, mas ele não consegue confiar, que é um outro patamar de relacionamento. Né? E você só consegue confiar numa pessoa quando você vai convivendo e provando, experimentando ela na sua lide, comendo sal. Então, quando você está numa situação e você não vê mais nenhuma saída, e você, Senhor, me ajuda, e de repente, quando você menos espera, tem uma solução ali, você começa a confiar em Deus, a sua confiança vai aumentando. Então é uma trilha, é uma escada que você vai subindo. Né? Então, a religiosidade, ela nos assedia o tempo inteiro. O nosso ser que barganha, que busca crédito diante de Deus. Rapaz, a gente pode viver a vida inteira trabalhando para conseguir crédito diante de Deus, a gente não vai aumentar um côvado. Porque todo o crédito ele já fez. Ele já me deu todo o crédito do mundo.
Ele já derramou o seu amor, né? O amor dele é incondicional. A gente tem esquecido disso, nosso cristianismo moderno. Que o amor de Deus é incondicional, não preciso fazer mais nada. Eu só preciso aceitar, concordar todo dia com ele. Entendeu? Então, a tônica do que eu falo é sobre isso aí. Muito bom. Lógico que nos mais variados, né? Labirintos, né? Da psique humana, né? Das necessidades humanas. Mas é por aí. A tônica, o resumo do que eu digo é por aí. E sempre falo, né? Dessas coisas do poder da semente, você acreditar na semente, né? Que quando Deus te criou, Ele projetou na tua semente já toda uma árvore. Então, a árvore, o poder da árvore não é a árvore, é a semente, a tua origem. Né? Então, tudo que Deus projetou para você, desejou para você, está nessa sementinha, que é você, a tua personalidade, o teu eu único, irrepetível. Né? Então, todos nós temos um DNA único e irrepetível. E Deus só vai poder fazer o que Ele quer fazer por meio de você, por você. Ele não vai fazer por outro. Ele quis fazer por meio de você. Então, eu nunca vou poder ser Michael e Michael nunca vai poder ser. E aí que está a maravilha da vida, né? Você se conhecer Deus. Eu penso que todos nós somos fagulhas de Deus. E nós vamos descobrindo, enxergando Deus em todos os outros. Que é aí que é a igreja, né? A igreja do Senhor. E a gente é o tempo todo convidado à ação, né? A agir nesse mundo. Exatamente. A gente está esquecendo dessa responsabilidade. A gente está jogando para governantes o que tem que ser a gente fazer. Exatamente. Exatamente. Temos que tomar ação, né? Não terceirizar a nossa responsabilidade. Nós terceirizamos tanto a nossa culpa quanto a nossa responsabilidade. E é aí que entra nos nossos labirintos. E Minha te outra perguntar... filha entrou agora aí. Oi? Minha outra filha acabou de entrar. Então estamos faltando 2 minutinhos aí. Enfim, o papo é extenso. Acho que a gente pode até marcar uma próxima, se você se interessar. A gente pode fazer até no Facebook, de repente agora, na próxima vez. Se deixar aqui, a gente fica a noite inteira. Porque tem muito papo. Com certeza está agraciando alguém. E você tem muito conteúdo para passar. Eu acho que é isso aí mesmo. Acho que a gente poder passar isso pela internet. Hoje a gente tem internet justamente para isso, né? Para poder ajudar. Porque agora, trancados em casa, a chance de paranoias, a mídia, enfim, que a gente nem falou disso, e muitas outras coisas que estão acontecendo, é um convite a ficar preso e aprisionado mentalmente com coisas que não nos fazem bem, né? Não só fisicamente, né? Não só estar em casa fisicamente, mas ser escravizado por um ponto de vista, né? O tempo inteiro ali batendo na cabeça e fazendo a cabeça das pessoas, né? É verdade. E você vê só morte, né? Tristeza, destruição, como se no mundo tivesse só isso. O mundo tem isso. A gente não pode negar viver no reino de Peter Pan, né? O mundo tem essas coisas, mas o mundo não tem só essas coisas. Né? Olha só, desculpa, vai cair a live agora que eu tô vendo, faltam 5 segundos, tá? Eu agradeço quem assistiu, mas a gente vai